Passemos agora para os 5 postulados de Euclides. O primeiro postulado diz o seguinte: se você tem 2 pontos, você pode traçar uma reta entre os 2 pontos. O segundo postulado diz que você tem uma reta e você pode estender ela indefinidamente para qualquer lado. Isso infinitamente. O terceiro postulado diz que se você tiver um segmento de reta, você pode pegar ele e construir um círculo com esse segmento de reta, dado um ponto que você escolher. O quarto postulado diz a respeito dos ângulos retos. Todo ângulo reto é igual a todo ângulo reto. Então, num triângulo equilátero, nós temos um ângulo reto. Ele vai ser igual ao mesmo ângulo reto de uma perpendicular. O quinto postulado é talvez o mais importante na história da matemática. Ele diz respeito a 2 retas. Se você tem 2 retas, você traça uma entre elas. Se os ângulos interiores somarem para menos de 180 graus, essas retas vão se encontrar em um ponto. Ou seja, elas não são paralelas. Olá, gente. Agora em relação aos nossos axiomas, certo? A gente tem 9 axiomas e o primeiro seria: quando eu tenho coisas iguais a uma determinada coisa, essas duas coisas aqui são iguais entre si. No nosso segundo axioma, a gente tem que quando eu tenho duas coisas iguais, eu adiciono coisas iguais a essas coisas, elas permanecem iguais entre si. No nosso terceiro axioma, quando eu subtraio coisas iguais a coisas iguais, por exemplo, eu vou tirar esse quadradinho aqui e vou retirar esse quadradinho aqui em cima. O que eu fiz? Quando eu retiro coisas iguais, quando eu tirei um quadradinho de cada, eu permaneço com essas coisas iguais. Perfeito? No meu quarto axioma, quando eu tenho coisas desiguais, ou seja, coisas diferentes, e eu adiciono coisas iguais a elas, por exemplo, um quadradinho aqui e um quadradinho aqui, essas duas coisas permanecem desiguais. Em relação ao nosso quinto axioma, se eu tenho coisas iguais entre si, eu faço o dobro dessas coisas, por exemplo, colocando um quadradinho aqui e um quadradinho aqui. Elas permanecem iguais entre si. Na sexta, quando eu faço a metade de coisas iguais, elas permanecem iguais entre si. Por exemplo, a metade da área desse triângulo e a metade da área desse retângulo. Eu apagando uma das partes, nós podemos ver que uma das partes ficaram iguais entre si. Em relação ao nosso sétimo axioma, quando eu tenho coisas que já se ajustam entre si, ou seja, eu posso colocar elas sobrepostas uma na outra, elas são iguais entre si. Em relação ao nosso oitavo axioma, uma parte é menor que o meu todo. Então, se eu pegar essa partezinha aqui, ó, eu posso ver que ela é menor que o meu todo, porque o meu todo é feito de pequenas partes. E em relação ao 9, retas não possuem área.